Graça e paz, amados irmãos e amigos. Hoje, segunda-feira, abrindo a grade de programações da Constante TV, programa Aroma de Vida, programa dedicado à exposição da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é vida, a Palavra de Deus é vivificante, a Palavra de Deus santifica. Deus, pela Palavra, tudo criou. Deus, pela Palavra, regenera. Portanto, a Palavra de Deus é viva e é vivificante. Por isso, pregá-la é fundamental. E o programa Aroma de Vida está comprometido com a exposição bíblica, expor capítulo por capítulo e versículo por versículo de livros da Bíblia. E o primeiro livro que estamos expondo é a primeira Carta de Pedro, carta tão relevante para todos nós. Sabe por quê? Porque os cristãos para os quais Pedro escreveu, as igrejas para as quais ele escreveu, em 5 regiões diferentes da Ásia Menor, não sabemos o número de cristãos, nem o número de igrejas naquelas localidades, mas sabemos que eram cristãos convertidos em regiões onde o Evangelho chegara pela graça e misericórdia de Deus. Eles estavam enfrentando o que nós hoje estamos enfrentando. Por isso esta carta é preciosa para nós. Por quê? Porque àquela altura ainda não havia sido desencadeada a perseguição estatal, oficial, institucional. A perseguição que eles estavam sofrendo era uma perseguição produto da rejeição social. Seus conterrâneos, seus contemporâneos não aceitavam a sua nova fé. Eles romperam com a idolatria pagã. Eles romperam com a imoralidade do paganismo. Eles romperam com valores, com hábitos, com procedimentos contrários à vontade de Deus, e isso chocou a sociedade. E eles então foram caluniados, foram difamados, foram rejeitados, foram perseguidos por parentes, amigos. O contexto cultural e social era de aversão aos cristãos, como hoje estamos experimentando essa onda que cresce de cristofobia nas universidades e em todos os lugares. Pessoas estão sendo perseguidas, atletas estão sendo proibidos e estão sendo penalizados ao fazerem gestos que remetem à fé cristã. Isso mostra a aversão ao cristianismo conforme profetizado pelo próprio Jesus. Assim, a primeira carta de Pedro, ela é muito semelhante ao que hoje nós estamos vivendo, ao que os cristãos originais para os quais Pedro escreveu estavam vivendo. E nós temos aprendido que o apóstolo Pedro, ele começou a sua carta expondo a doutrina da salvação, ou seja, o que Deus fez por nós. Depois, ele começa a expor o que nós devemos fazer em virtude do que Deus fez e baseado no que Deus fez. Portanto, ele nos apresenta mandamentos. 10 mandamentos até aqui, Pedro já nos deu. Depois de nos apresentar estes 10 imperativos morais e éticos, o apóstolo Pedro, ele descreve quem são os cristãos, depois ele descreve quem é a igreja e a missão da igreja. O apóstolo Pedro, em nenhum momento, ele utiliza o termo, a palavra igreja, mas ele vai falar dela o tempo todo. Vai falar dos cristãos individualmente e falará da igreja coletivamente, corporativamente. Assim, nós teremos algumas lições preciosas. Pedro também nos lembra quem é Jesus. Ele nos apresenta, através de uma figura de linguagem, Jesus como a pedra. E ele usa 2 figuras diferentes. Para os que creem,
para os que se arrependem, para os que se convertem. Jesus é a pedra viva, a pedra eleita, a pedra preciosa. Jesus é a pedra angular e é a pedra principal, ou seja, ele é o fundamento do nosso ser, ele é o alicerce da nossa vida, ele é quem dá toda a estrutura sobre a qual a igreja, os cristãos e a vida é construída. Ele, portanto, é o fundamento do nosso ser. Mas para os descrentes, Pedro continua usando a metáfora da pedra, mas agora ele muda o tipo de pedra, de uma pedra que serve como alicerce para construir sobre ela, para os que creem, ele vai dizer que para os que não creem, para os descrentes, para aqueles que não deram ouvidos a Jesus e ao Evangelho. Então, Jesus cumpre um outro papel de uma pedra. Para os caminhantes, era comum, lamentavelmente, de noite principalmente, tropeçar em pedras que estavam no caminho, em rochas que causavam a queda. E Pedro diz, para quem descrê em Jesus, ele também foi colocado por Deus, assim como Deus o colocou como pedra angular e pedra principal do alicerce, Deus também colocou Jesus e ele serve como pedra de tropeço e rocha que causa a queda para quem descrê. Por quê? Porque eles tropeçam na palavra. E tropeçam na palavra porque são desobedientes a ela. Então, quem desobedece à palavra, tropeça na palavra, tropeça na pedra, tropeça em Cristo. Mas para os que creem, ele é a pedra fundamental sobre a qual se constrói a vida. Hoje veremos 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ver de maneira mais didática quem são os cristãos. Vejamos, os cristãos são regenerados, é o que aprendemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 23. Os cristãos são resgatados, foi o que aprendemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 18. Os cristãos são purificados, é o que aprendemos em 1 Pedro 1, 22. E os cristãos são pedras vivas, foi o que aprendemos em 1 Pedro 2, 4. E a igreja? O que a igreja é? A igreja é casa espiritual ou templo espiritual. Foi o que aprendemos em 1 Pedro 2,5. A igreja também é sacerdócio santo, 1 Pedro 2,5. A igreja é geração eleita, é o que veremos hoje em 1 Pedro 2,9. A igreja é sacerdócio real, 1 Pedro 2,9. A igreja é nação santa, 1 Pedro 2,9. E a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que veremos hoje em 1 Pedro 2,9. Agora, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é, de acordo com 1 Pedro 2,5, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E hoje consideraremos, baseados em 1 Pedro 2,9, que a missão da igreja é anunciar as grandezas de Deus. Queridos, como já foi exposto e explicado várias vezes, o apóstolo Pedro, em nenhum momento, ele fala
usa o termo igreja, eclésia. A palavra eclésia é composta, significa aqueles a quem Deus chamou. E eles saíram de um estado de morte, de trevas, para a vida. Portanto, a igreja é uma nova comunidade. A igreja é uma assembleia. Os cristãos individualmente são pedras vivas e o Senhor está construindo o templo espiritual com essas pedras vivas. Em termos coletivos e corporativos, Pedro já nos ensinou que a igreja é um templo espiritual, não mais o de alvenaria, mas é um templo espiritual onde Deus habita. A igreja também é um sacerdócio santo. Nós também já aprendemos e vimos hoje, vimos em programas passados. Hoje nós veremos Pedro descrever a igreja com 4 características. Ele usa 4 temas bíblicos retirados, todos eles do Velho Testamento, para descrever quem é a igreja. E ao fazer isso, ele está deixando claro que agora o Israel de Deus não é mais o étnico, os descendentes de Abraão, os israelitas que são descendentes, que são etnicamente judeus. Não, agora o Israel de Deus é o Israel espiritual, é a igreja. Pedro pega 4 características de Israel e transfere para a igreja. Ele aplica para a igreja. Ele chama a igreja, a nova comunidade, a nova assembleia, a reunião dos salvos, o conjunto dos salvos. Ele chama com os mesmos títulos que no Antigo Testamento eram usados para descrever a nação de Israel. Portanto, a igreja é o Israel de Deus. Nós veremos, portanto, estas 4 características, estas 4 descrições do que a igreja é. Em primeiro lugar, Pedro então diz: mas vós, ao contrário dos descrentes. Ele acabara de dizer que Jesus é a pedra angular e principal para quem crê. E quem crê fundamenta a sua vida, a sua fé e a igreja sobre esta rocha. Para os descrentes, Jesus é a pedra de tropeço, é a rocha que causa a queda, porque eles desobedeceram a palavra. Mas, diz o apóstolo Pedro, mas vós não sois ímpios, vós não sois descrentes, vós, individualmente, sois pedras vivas. Agora, coletivamente, corporativamente, vós sois, em primeiro lugar, a geração eleita. A palavra geração, ela também poderia ser traduzida por raça. Existem várias raças sobre a face da terra. Todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Independentemente de sua raça, todos têm o mesmo valor diante de Deus e um dos outros. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que Deus em Cristo, pelo poder do Evangelho, Deus está criando uma nova raça, uma nova geração, uma nova comunidade, uma nova assembleia, que ele diz: vós sois geração eleita, raça eleita. Nós sabemos, e Pedro começou sua carta dizendo que ele estava escrevendo para os eleitos peregrinos da dispersão. No versículo 2, ele diz que estes eleitos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eles foram eleitos pela santificação do Espírito, e eles foram eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Ora, esta geração, esta raça é eleita, ela foi escolhida por Deus. E temos visto
que a eleição, do ponto de vista humano, é quando os homens escolhem. E quando os homens escolhem, eles escolhem os melhores, os mais capazes. O técnico de um time ou da seleção brasileira, ele escolhe entre todos os times o que ele julga ser o melhor de cada posição. Quem escolhe, escolhe acreditando que aquele vereador, aquele deputado, governador ou presidente é o que tem mais qualidades para ocupar aquele cargo. Portanto, as razões para escolher sempre estão nos escolhidos, nos eleitos, não nos eleitores. Mas quando Deus escolhe, as razões para escolher estão no eleitor, estão todas em Deus. Israel, o povo, a nação, era a geração eleita por Deus. Deus os escolheu para cumprir um papel. Agora, a igreja é a geração, a raça eleita. São o povo de Deus porque Deus os elegeu antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro usa mais uma metáfora para descrever a igreja. Ele diz que a igreja é o sacerdócio real. Ele já havia dito que a igreja é o sacerdócio santo. Observem que o sacerdote é aquele que faz a mediação entre o povo e Deus. Esse é o sacerdote. Quando se fala a palavra pontífice para descrever sacerdote, a palavra significa construtor de pontes. Portanto, o sacerdote é o que faz mediação. E a igreja, os cristãos individualmente, eles são sacerdotes do Senhor. E a igreja, como povo de Deus, ela é um sacerdócio real. Deus é rei. O rei tem seus sacerdotes. E a igreja cumpre um papel sacerdotal. Ela fará a mediação entre a humanidade e Deus. Como? Levando as pessoas a Deus, trazendo Deus às pessoas através do Evangelho e conduzindo-as a Deus pela salvação e pelo poder de Deus. Então a igreja cumpre um papel sacerdotal e mediador. A igreja também é, diz o apóstolo Pedro, a nação santa, uma nação que foi santificada. Isso significa que ela foi separada, colocada à parte. Não só isso, ela foi também consagrada. Santificar não é só separar, é separar para colocar à disposição de Deus, para consagrar a Deus. Então, aquela nação, Israel, no Antigo Testamento, havia sido santificada dentre todas as nações para que Deus a usasse, para que Deus pudesse alcançar as outras nações. Então, ela foi separada e ela foi consagrada a Deus para ser uma nação de adoradores, uma nação que servisse ao Deus vivo e verdadeiro. Sabemos que Israel não cumpriu esse papel em virtude de sua rebelião e desobediência. Agora, em Cristo, a igreja, essa nova raça, esse novo sacerdócio, que é espiritual, uma raça espiritual, um sacerdócio espiritual. Agora a igreja é uma nação espiritual. Ela não é étnica. A igreja é uma nação santa. Tem brasileiros, tem colombianos, tem venezuelanos, tem russos, tem pessoas de todas as nações, de tribos indígenas, de etnias. É uma nação que é constituída de pessoas de todas as nações do mundo, porque Deus as salva e santifica. É a igreja universal, não é? É o corpo de Cristo. A Bíblia fala da igreja em termos locais, mas também fala da igreja em termos mundiais. É a igreja invisível, é a igreja
que está em toda parte onde estão os salvos que adoram a Deus em espírito e em verdade. E diz o texto bíblico, em quarto lugar, a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus comprou o seu povo. Já vimos que o apóstolo Pedro nos ensinou que nós devemos andar em nossa peregrinação sabendo, lembrando que fomos resgatados. Ele nos comprou. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele nos libertou do cativeiro, pagando o preço. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Portanto, somos dele. Ele nos comprou. Nós somos o povo de propriedade, diz o apóstolo Pedro, exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa! A igreja só pertence a Deus. E tão somente. É por isso que a igreja tem que dar ouvidos a Deus na palavra. É por isso que a igreja deve servir a Deus segundo a palavra. É por essa razão que a igreja só adora ao Deus vivo e verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, porque ela é um povo de propriedade exclusiva do nosso Deus maravilhoso. E isso nos faz lembrar o Antigo Testamento. Nós encontramos numa passagem de Êxodo, capítulo 19, quando Deus tomou a iniciativa, depois de libertar o seu povo do cativeiro, de fazer uma aliança com ele. Vejamos o que está escrito em Êxodo, capítulo 19. Agora, portanto, diz o Senhor, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas, disse o Senhor a Moisés. Perceberam que este texto de 1 Pedro 2,9 está todo baseado em Êxodo 19. A igreja é o sacerdócio real, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é a nação santa. A igreja, ela é esta comunidade, é esta nova raça que Deus criou pelo sangue de Cristo, pelo seu poder e pela sua graça. E qual é a missão da igreja? Já vimos que, por ser sacerdócio santo, de acordo com 1 Pedro 2, versículo de número 5, a igreja deve oferecer sacrifícios espirituais. A natureza desses sacrifícios são espirituais e nós já vimos isso. Então, e também são sacrifícios espirituais porque é obra do Espírito Santo. Agora, Pedro acrescenta mais uma tarefa, quando ele nos diz que a igreja é tudo isso, diz o apóstolo Pedro. Para quê? Pergunta o apóstolo. Com que propósito? Para que anuncieis. A igreja é estas 4 menções. Ela tem estas 4 características com este propósito, anunciar. A igreja existe para anunciar, para pregar, para proclamar, para ensinar. A igreja existe para comunicar. O que? Diz o apóstolo Pedro, as grandezas daquele que vos chamou. É comum, no modo hebraico de ser e de pensar, substituir o nome de Deus por algum atributo seu. E o apóstolo Pedro, ao invés de dizer para que anuncieis as grandezas de Deus, ele substituiu, dizendo para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. Quem é Deus? Deus é aquele que nos chamou. A palavra eclésia, igreja, significa, é uma palavra que tem uma preposição que descreve o movimento de dentro para fora, e o verbo kaleo, que significa chamar.
esta raça eleita, este sacerdócio real, esta nação santa e este povo, são comunidade, porque foram chamados. Deus os chamou pelo seu poder. E a missão agora da igreja é anunciar as grandezas de Deus, daquele que nos chamou. Ninguém é salvo, ninguém agora é igreja porque quis, porque se ofereceu, se voluntariou, se apresentou por vontade própria. De fato, houve uma vontade própria que é reativa, que é uma resposta a uma ação de Deus na nossa vida pelo Evangelho. Então a missão da igreja é proclamar as grandezas daquele que nos chamou. Nós devemos a nossa salvação a Deus. Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, porque Ele nos chamou para nós nos arrependermos e crermos é que fomos salvos. E porque fomos salvos, somos pedras vivas. E porque somos pedras vivas, nós somos a nova comunidade. Nós somos, então, o templo espiritual, o sacerdócio santo, nós somos a geração eleita, nós somos o povo de propriedade, a nação santa e o sacerdócio real. Igreja que tem esta missão, proclamar, anunciar as grandezas daquele que nos chamou, diz Pedro, das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde nós estávamos nas trevas, onde os cristãos, os salvos, a igreja agora está na maravilhosa luz. O estado no qual estávamos antes de Cristo era um estado de trevas. Nas trevas você não vê nada, você não enxerga nada. O nosso entendimento estava entenebrecido, o nosso coração ele estava na mais absoluta ignorância. Trevas, perdidos, sem Deus e sem salvação. Mas Ele nos chamou, e quando Ele chama, Ele puxa, Ele nos chamou, saiam das trevas, e o poder de Deus nos tirou das densas trevas. Paulo chama o reino de Satanás de império, império das trevas. Portanto, nós estávamos neste império de trevas, e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, Ele nos chamou para Cristo. Paulo diz que Ele nos tirou do império das trevas e que Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa é a nossa missão, anunciar as grandezas dele, a suprema grandeza do ser divino, a suprema grandeza do poder criador do nosso amado Senhor e Salvador, o poder redentor, este poder de salvar, de ressuscitar, de regenerar, de redimir, de purificar. Grandezas de Deus, muitas grandezas, é o nosso privilégio, é a missão da igreja, de todos os meios, de todos os modos, proclamar e anunciar, então, as grandezas do Deus Altíssimo. E eu oro para que Deus tenha misericórdia de você, para que Deus visite o seu coração, para que Deus ressuscite a sua vida, tire você das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e confesse Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É a minha oração em nome de Jesus, e que Ele te abençoe rica e abundantemente.